Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, todos com muita saúde, muita disposição e muita motivação, tá? Hoje, dando prosseguimento aqui na disciplina de cargos e salários da Universidade de Ibirapuera, a gente vai falar sobre um tema muito importante que é a pesquisa salarial de mercado, né? A gente já vem falando aí sobre a diferença de salário, remuneração, valor percebido, né? E aí a gente chega através agora a estudar o tema de pesquisa salarial de mercado, salários e remunerações competitivas com o mercado, né? Na busca de uma solidez profissional e também de um retorno empresarial, né? Quando as empresas pagam bem, elas têm um retorno empresarial melhor, né? Por quê? Porque grande parte dos seus colaboradores vão trabalhar aí de uma forma mais motivada, né? A gente verifica que isso vem passando ao longo do tempo, né? A gente sempre trabalha onde a gente é valorizado. E a pesquisa salarial de mercado dá ideia se a empresa para a qual vocês trabalham sabe valorizar o trabalho do colaborador ou não. E tem alguma forma de verificar, de dar uma resposta sólida, falar assim, a minha empresa sabe valorizar o meu trabalho? Tem. De qual forma? Só se vocês fizerem a pesquisa salarial de mercado, né? Aí sim vocês podem utilizar até como uma estratégia empresarial no setor de gestão de pessoas, no setor de recursos humanos, um salário mais digno, né? Um salário mais forte. E o salário, a gente sabe que o salário compõe a remuneração, né? O salário compõe a remuneração, aqueles valores percebidos diretamente pelo colaborador e aqueles valores percebidos também pela sociedade de uma forma geral, mais especificamente com relação à família dos trabalhadores, tá certo? E aí, a gente sempre fala para vocês que a gente tem que, toda aula a gente tem que fazer algumas perguntas, né? Toda atividade que a gente vai desenvolver trabalhando com administração, a gente faz algumas perguntas e essas perguntas têm que ser respondidas, né? A primeira pergunta que se deve fazer quando nós realizamos a pesquisa salarial, né, a pesquisa de mercado, primeira é verificar se a sua empresa, a empresa que você trabalha, está remunerando esse trabalhador adequadamente, está remunerando o colaborador adequadamente, tá certo? Segunda pergunta que a gente busca é se a empresa é competitiva na remuneração, na questão mercadológica, né? Se a sua empresa é competitiva na remuneração, na hora de atrair novos colaboradores. As pessoas querem vir até a empresa de vocês para trabalhar na empresa de vocês por causa dos salários, né? Ou mesmo de reter talentos, né? Evitar que esses talentos migrem para concorrentes de vocês, sejam eles concorrentes diretos ou concorrentes indiretos. Lembra que eu sempre falo que um dos grandes problemas, na verdade não é um problema, né? Mas é assim, uma das grandes atitudes que um gestor de pessoas, um gestor de recursos humanos tem que entender é selecionar o profissional certo e manter esse profissional trabalhando na empresa, manter os talentos, né? A gente até trabalhou, já conversou com vocês a questão de planos de gratificação, planos de carreira, planos remuneratórios, a gente verificou isso em aulas passadas, né? E essa pergunta ela volta novamente quando a gente fala em planejamento de pesquisa, quando a gente vai buscar avaliar se a gente está remunerando ou não de uma forma coerente, de uma forma condizente o funcionário, tá certo? A terceira pergunta que a gente tem que responder é se a empresa conhece as práticas de remuneração lá fora do mercado e os benefícios relacionados ao seu mercado de atuação. A empresa sabe como remunerar
sabe como é a política remuneratória desse mercado em específico, do mercado de atuação dessa empresa? Então essas três são as três perguntas básicas para qualquer pesquisa salarial mercadológica, tá? Então vocês, quando forem fazer qualquer tipo de pesquisa mercadológica na questão salarial, vocês têm que colocar lá, logo no cabeçalho da pergunta do projeto de vocês, essas três perguntas. A empresa está remunerando o trabalhador adequadamente? A empresa é competitiva quando se fala de salário e remuneração? A empresa sabe os benefícios de se valorizar o trabalho, de pagar um salário, uma remuneração adequada para o funcionário naquele mercado específico? Então essas são as três perguntas que vocês têm que colocar logo lá no rodapé quando vocês forem realizar qualquer tipo de trabalho relacionado à pesquisa salarial ou pesquisa remuneratória mercadológica, tá certo? A gente verifica quando a gente faz, eu estou falando muito a questão de mercado, né? Eu tenho que ter uma estratégia, eu tenho que ter aí uma vivência, eu tenho que ter aí um conhecimento do mercado, né? E esse mercado é o macro mercado, tá certo? É o macro mercado, ou seja, não é aquele mercado que a empresa pode dar as cartas. Eu coloco dar as cartas entre aspas, mas você entende que é trabalhar ou modificar o mercado, né? Mas sim aquele mercado que influencia a empresa. Porque se o mercado está pagando mais do que eu estou pagando na minha empresa, logo eu tenho que melhorar o salário dos meus colaboradores. Por quê? Porque o mercado pede. Se eu não aumentar, provavelmente o meu colaborador irá migrar da minha empresa para empresa concorrente, tá certo? Outra coisa, essa questão de macro mercado, ela tem algumas etapas a serem seguidas. As etapas que eu coloquei no material de vocês, elas começam, como sempre, todo trabalho que a gente realiza por um planejamento, né? Eu tenho que planejar como que eu vou buscar as informações, eu tenho que planejar qual é o cronograma que eu vou apresentar os resultados, né? O porquê que eu estou fazendo aquela atividade, por que eu estou realizando aquele trabalho. Eu sempre falo para vocês que quando a gente tem que fazer um trabalho, a gente primeiro precisa se entender do que a gente está falando, e aí quando a gente entende do que está falando, a gente está fazendo um planejamento. Eu sempre falo para vocês que vocês têm que entender o que é feito, para que é feito, quem faz, quando faz, como faz e o porquê faz, né? Então, respondendo essas perguntas, eu começo a fazer um planejamento mais adequado na questão da elaboração de uma pesquisa salarial. A segunda etapa, segundo aporte aí, é o desenvolvimento do material de coleta de dados, ou seja, como eu vou coletar esses dados para esses dados ser capaz para que eu seja capaz de pegar esses dados e transformar esses dados em informação e não apenas um dado solto, um dado perdido que não vai trazer nenhum tipo de contribuição para a minha pesquisa, certo? Então tem que desenvolver qual tipo de estratégia, qual tipo de material de coleta. Será que esse material de coleta será uma pesquisa exploratória quantitativa? Será que esse material de coleta será uma pesquisa exploratória qualitativa? Será que esse tipo de material de coleta será um material de coleta de uma pesquisa exploratória bibliográfica? Então eu tenho que verificar que tipo de pesquisa eu irei realizar para coletar esses dados. E depois eu tenho que fazer a realização da pesquisa de uma forma coerente, né? De uma forma assertiva. Lá na etapa 3, vocês vão encontrar que está escrito realização da pesquisa de campo, ou seja, eu vou tirar do papel aquela minha ideia de pesquisa e vou colocar em prática a minha pesquisa. Eu vou montar equipes de pesquisa. Se eu não conseguir montar equipe de pesquisas dentro da minha empresa, eu vou recorrer a institutos de pesquisa. Eu vou contratar um instituto de pesquisa que tenha o aporte, que tenha uma expertise nesse segmento para qual eu atuo, para desenvolver uma pesquisa que me traga uma informação coerente, tá certo?
quando eu realizo essa pesquisa de campo, imagine assim, eu estou com a pesquisa de campo na mão. E agora, o que eu faço com essa pesquisa de campo? Eu vou tabular os dados, né? Tabular os resultados. Eu vou colocar todas essas informações, todos esses dados coletados lá fora, no macroambiente, vou trazer para programas estatísticos, por exemplo, né? Colocar esses dados, fazer o programa estatístico rodar e esses dados vão me trazer uma tabulação, né, para verificar se todos esses dados são capazes de realizar, de me trazer a informação ou não. Os dados que não são, eles são descartados e eu fico só com aqueles dados que são coerentes, tá certo? Após a tabulação, a nossa quarta etapa, a gente analisa, né, a pesquisa em si, analisa o resultado da tabulação, né? E aí a gente faz uma análise comparativa. Como assim análise comparativa? A gente verifica a nossa empresa, a empresa que a gente trabalha, e o mercado, todos os stakeholders aqui envolvidos, né? Aquela questão de macroambiental, e verifica se a nossa empresa está remunerando os colaboradores de uma forma coerente ou não. Se ela não está, o porquê dela não estar, tá certo? Se ela remunerasse de forma coerente, o que ela ganharia? E o que ela está perdendo por não remunerar as pessoas de uma forma coerente, de não ter uma política salarial coerente, né? O que a empresa perde com isso? E por último, a gente apresenta o resultado dessa pesquisa e aí a gente verifica que vai estar lá nessa apresentação de resultado se a empresa está condizente no mercado, ela, vamos dizer que ela atende às necessidades no mercado, ela está no piso, né? E se ela está no piso lá, se ela atende às necessidades no mercado, eu posso colocar como estratégica para atrair novos colaboradores e manter os colaboradores que lá estão, alguma política maior de remuneração, na questão de bolsas de estudos, na questão de bolsas de estudos, vale alimentação, assistência médica, assistência odontológica, ou seja, eu tenho uma gama maior de estratégia para manter o meu funcionário motivado, né? Se não está, se a empresa está pagando abaixo do mercado, uma da minha estratégia é aumentar o salário, né? Se a pesquisa identificar que as pessoas buscam um salário específico, né? Então, assim, eu aumento o salário, só que eu posso reduzir, por exemplo, alguns benefícios, como a questão da bolsa de estudos. Será que não é melhor eu pegar a bolsa de estudos, aquela porcentagem de bolsa de estudos e incorporar no salário do colaborador? Isso vai ser a pesquisa através dos dados, através das informações que essa pesquisa salarial mercadológica vai trazer, que vai fazer com que vocês tomem essa decisão, tá certo? Qual estratégia que vocês vão utilizar para atrair novos colaboradores e para manter os colaboradores trabalhando para vocês, ou seja, para reter aqueles talentos, tá certo? E aí, nesse caso específico de planejamento de pesquisa, desse levantamento de informações de políticas empresariais, né, nessa questão de salário, nessa pesquisa salarial mercadológica, a gente tem que entender o que é o planejamento nessa fase. A gente verificou atrás o que era o planejamento em outras fases do curso de vocês. Agora a gente tem que entender o que é o planejamento dentro desse plano de pesquisa salarial. Então vamos dizer que lá no trabalho de vocês vão desenvolver planejamento de pesquisa salarial, busca de informações. No que consiste esse planejamento? Esse planejamento ele consiste em discutir as etapas metodológicas a ser utilizada na execução da pesquisa para obter essas informações e subsidiar, junto com a coleta de dados, a tabulação desses dados e trazer um resultado coerente. Tá certo? Então, eu tenho que desenvolver nesse planejamento, eu tenho que falar qual que é o problema que a pesquisa tem que resolver, tá certo? Eu tenho que verificar qual é a forma de coleta de dados, eu tenho que verificar quem formar equipes, né, de busca de dados, se não, qual tipo que empresa realizará essa pesquisa para mim, eu tenho que verificar que tipo
Que metodologia eu vou utilizar? Professor, o que é isso, metodologia da pesquisa? Qual a pesquisa que eu vou utilizar? Será que eu vou utilizar uma exploratória? Será que eu vou utilizar uma bibliográfica? Será que eu vou utilizar uma quantitativa? Que tipo de pesquisa eu vou utilizar? E sempre quando eu falo na metodologia a pesquisa, o tipo de pesquisa, eu tenho que falar o motivo que eu estou utilizando essa pesquisa. Então vamos se dizer que vocês coloquem lá assim, eu vou utilizar o método de pesquisa quantitativa. Por que vocês vão utilizar o método de pesquisa quantitativa? E aí vai ter que estar lá na resposta. Utilizaremos, no planejamento, né? Utilizaremos o plano, a estratégia de elaboração de uma pesquisa quantitativa a fim de conseguir informações que baseiem estatisticamente as nossas decisões. Ponto, vocês fundamentaram, né? Então vocês têm que verificar o que é uma pesquisa quantitativa, o que é uma pesquisa qualitativa, o que é uma pesquisa bibliográfica, tá certo? Então vocês têm que fundamentar para verificar qual o tipo de pesquisa vocês vão realizar. Professor, eu posso realizar um só ou eu posso realizar dois ou três? Vocês podem realizar apenas o quantitativo, quando você tem bases estatísticas, você quer buscar números estatísticos, ou você pode utilizar a qualitativa, quando você quer uma qualidade maior na informação, a bibliográfica, quando você vai atrás de livros, artigos relacionados ao tema, que fala dessa importância da remuneração. Né? Imaginem que vocês estabeleçam lá uma forma de fundamentar o trabalho de pesquisa de vocês, buscando definições da importância de se pagar bem, da importância de se valorizar o funcionário. Uma é o funcionário que te fala, outra são outros autores que te falam, autores já conceituados, então vocês têm uma fundamentação bibliográfica maior para tomar alguns tipos de decisão, tá certo? E a gente não pode esquecer, quando a gente faz qualquer tipo de trabalho, em específico esse, de pesquisa salarial ambiental, mercadológica, aí, a gente tem que fazer um cronograma, né? Eu tenho que fazer um cronograma para fazer um levantamento de informações internas, por exemplo, eu vou investir do meu tempo 2 meses, um mês é muito tempo, mas vamos dizer que eu vou investir uma semana ou 15 dias, até 15 dias, para desenvolver, para verificar toda a minha política salarial empresarial da minha empresa. Já a partir do 16º dia, eu vou ter que começar a analisar o mercado de uma forma geral e eu vou demorar aí, investir do meu tempo, acho que uns 2 meses para buscar essas informações de mercado, porque são informações mais difíceis. Eu tenho que ir a campo para fazer isso. Eu elaborei o planejamento, eu tenho que elaborar um planejamento em 10 dias. Eu tenho que montar uma equipe em outros 10 dias, eu tenho que coletar os dados em 2 meses, eu tenho que tabular os dados em 15 dias, eu tenho que montar o relatório de apresentação de resultados em 5 dias, eu tenho que tomar uma decisão em 5 dias, 3, 5 dias. Então eu tenho que fazer um cronograma para aplicação, porque imaginem vocês que alguém superior a vocês vai falar assim, qual é a política salarial que você está entendendo no mercado, que você está visualizando no mercado, e vocês vão ter que dar essa resposta a essa pessoa que está acima de vocês, que vai cobrar essa informação de vocês, e você tem que ter um tempo, você tem que dar um tempo para ele estimado que você vai conseguir aquela resposta, tá certo? Então isso é o planejamento, ou seja, eu vou discutir todas as etapas passo a passo e fazendo o cronograma do que vai ser discutido em cada etapa da minha busca salarial, aí, da minha pesquisa salarial mercadológica, tá? Depois, na segunda parte, eu começo a avaliar a questão da seleção de cargos e salários. Nessa pesquisa especificamente, eu vou definir qual é o rol de cargos a serem pesquisados. Eu vou estabelecer alguns cargos chaves.
por exemplo, cargos comuns de mercados? Será que vai ser pesquisado só os cargos comuns operacionais da minha empresa? Ou será que vão ser pesquisados cargos representativos de todos os níveis da estrutura? Eu estou querendo entender só quanto que a minha empresa está pagando, se minha empresa está pagando coerente os meus colaboradores operacionais ou de todos os níveis da hierarquia da empresa, né? Desde lá do controlador de acesso até o vice-presidente ou, quiçá, o presidente. Não é isso? Então, eu tenho que setorizar a empresa e verificar quais cargos vão entrar na pesquisa, né? Quais os cargos das várias áreas da empresa, segmento a empresa, né? Então tem lá segmento operacional, segmento administrativo, segmento gerencial, segmento gestor. Então eu analisando, fazendo uma pirâmide, eu falo assim, poxa, essa pesquisa que eu vou realizar é para qual setor? É para a empresa inteira? Se é para a empresa inteira, adivinha vocês, o cronograma para vocês apresentar o resultado será maior. Por quê? Porque a empresa inteira, são todos os cargos da empresa que vocês estão buscando, né? Desde o controlador de acesso até a vice-presidência, até um gestor de pessoas e coisas do tipo, tá certo? E aí a gente vai verificar também quais são os cargos críticos que mais vão dar problemas, assim, ou não problemas, mas dificuldades para vocês coletarem dados. Às vezes algum cargo de gerência, porque é difícil a gente saber quanto que um gerente específico vai estar ganhando, está sendo remunerado, qual é o salário dele, né? Porque são informações às vezes muito confidenciais que as empresas não passam, né? Para nós, não vão passar para vocês. E aí vocês vão ter que montar alguma estratégia para tirar essas informações. A gente não pode esquecer que as empresas são concorrentes, mas elas não são inimigas mortais, né? Muitos gerentes se conversam entre as empresas do ramo. Vamos colocar aí um exemplo do ramo petrolífero, né? De biocombustível, né? O gerente de uma empresa de biocombustível possivelmente conhece o gerente da outra empresa de biocombustível e se conversam, às vezes se falam de uma forma muito amigável, e pode ser uma estratégia, uma forma de vocês buscarem aí informações na questão desses cargos críticos, tá certo? Depois, quando eu já elaborei o planejamento, já fiz a seleção de cargos, já verifiquei quais os cargos que eu busco a informação, eu tenho que analisar quais as empresas a serem pesquisadas, tá certo? Quais as empresas que mais me preocupam, quais as empresas que são minhas concorrentes, diretos, indiretos, quais os dados que para mim, para minha empresa são relevantes, tá certo? São importantes. Então eu tenho que definir o papel das empresas, tá certo? Que farão parte daquela pesquisa. Então tem que selecionar, a empresa XYZ irá estar presente nesse planejamento, nesse trabalho de pesquisa de cargos e salários, né? Dessa pesquisa de salário e remuneração mercadológica. Essa empresa tem que ter. Por quê? Porque ela é minha concorrente direta, né? Eu tenho que responder duas perguntas que, a meu ver, são perguntas chaves, que é até bom vocês colocarem aí também no trabalho de vocês como perguntas a serem respondidas. Perguntas do tipo, há duas eu coloco no material de vocês, eu coloco que é, primeiro, para quem eu perco meus recursos humanos? Ou seja, as pessoas que não estão trabalhando para mim, para minha empresa, estão trabalhando para qual empresa? Né? Outra pergunta, onde eu busco meus recursos humanos? De que forma eu estou buscando meus recursos humanos? Tá certo? Como as pessoas chegam à minha empresa? Como eu vou buscar essas pessoas e fazer com que elas venham trabalhar para mim? Certo? Eu tenho que fazer uma análise aí, a gente começa pela análise de região, né? Aquela análise de região geográfica, vamos colocar aí se a empresa de vocês atua na região sudeste, né? Se atua na região sudeste, só na região sudeste é composto de estados como Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Então eu verifico dentro dos estados da região sudeste quais as empresas daquele mesmo segmento que estão nessa região que são minhas concorrentes diretas. Tá
certo? E também indiretas, eu vou buscando essas informações, quando eu busco a direta, provavelmente vai vir as indiretas também, tá certo? Ramo de atuação, eu também tenho que verificar qual é o ramo de atuação. Ah, é biodiesel? É biocombustível? Então todas as empresas da região sudeste que fabricam, que produzem, que refinam o biodiesel, eu vou trabalhar, eu vou pesquisar, eu vou buscar essas empresas. Tá certo? E aí entra uma questão muito interessante, que é a questão do porte da empresa. Essa realmente é o que vai definir quais são os seus concorrentes diretos e indiretos, pelo porte da empresa. Por que pelo porte, professor? Imagina que vocês são uma empresa pequena, vocês trabalham para uma empresa pequena. Se vocês trabalham para uma empresa pequena, os seus concorrentes diretos são as outras empresas pequenas. Vocês não têm condições de concorrer, de ter como concorrente direto empresas grandes. Ah, por quê, professor? Porque vocês não conseguem atender o mercado que aquela empresa atende. Vamos dizer que vocês são uma empresa pequena aí com 500, com 100 funcionários, tá certo? Vocês têm lá 100 funcionários e aí vocês vão atender uma empresa, vão querer ter aí a Petrobras, por exemplo, como do ramo de biocombustível, no ramo de combustível de uma forma geral, vocês vão querer a Petrobras, que é líder de mercado, como seu concorrente direto? É claro que não. Por quê? Porque se vocês ganharem todo o mercado da Petrobras, vocês não vão conseguir atender esses mercados. Logo, a Petrobras não é a sua concorrente direta. A sua concorrente direta são as empresas de pequeno porte, aquelas que vocês conseguem atender. Tá? Aquelas que vocês conseguem atender. Concorrentes de indiretos são a de médio porte e também vai lá numa questão muito distante a de grande porte, né? Por quê? Porque elas estão mais no seu dia a dia. É com essas empresas que vocês vão buscar mercado, né? Vão buscar share de mercado, vão buscar fatia do mercado, tá certo? Então, quando vocês forem fazer essa seleção das empresas, vocês vão selecionar as empresas, vão verificar para quem vocês estão perdendo o mercado, né? Para quem vocês estão perdendo os seus recursos humanos, ou seja, para quem vocês estão perdendo as pessoas e aonde essas pessoas, onde vocês estão buscando essas pessoas, buscando os colaboradores para vocês, vocês vão ter que fazer a análise geográfica, análise por segmento de atuação e análise pela questão do porte da empresa. Por isso que a gente falou no trabalho de vocês lá, a gente bate bastante nessa tecla, se a empresa é de grande porte, de pequeno ou de médio, de pequeno, médio ou grande porte, para verificar quais são os seus concorrentes diretos e indiretos, tá certo? Depois que vocês selecionam as empresas de uma forma geral, vocês começam a analisar, a elaborar um caderno de coleta de dados. Eu coloquei no material de vocês caderno de coleta de dados, gente. Caderno é uma expressão retrógrada aí que a gente verifica em alguns livros, em alguns artigos que a gente lê. Mas eu quero que vocês entendam que esse caderno de coleta de dados que vocês vão elaborar é um banco de dados, né? É um banco de dados que pode ser ou um caderno físico mesmo, que vocês vão anotar algumas informações, mas aparentemente acredito que a maioria das empresas tem esse banco de dados através dos computadores, né? Através das mídias, através das nossas benéficias aí, eletrônicas, tá certo? Então, quando vocês leem caderno no material, quero que vocês entendam que é banco de dados, tá certo? Vocês vão elaborar esse banco de dados primeiro verificando salários e benefícios. Vocês vão dividir o que é salário, o que é benefício e vai por setor da empresa verificar qual é o salário para o setor de operações, para o setor técnico administrativo, para o setor de gestão, para o setor decisório e assim sucessivamente. Ou seja, vocês vão colocar o salário de um operador de máquinas é X, o salário de um técnico em química é Y, o salário de um gerente de química é XY. Entendeu? Vocês vão colocando todo no seu pingo, nos seus is e vão descrevendo, né? Qual é o salário de cada colaborador, não de cada um colaborador, mas do setor, de uma forma geral, tá? Então,
pessoal da linha de produção, da linha de montagem, recebe tanto. O pessoal do departamento jurídico tem um salário de X, o pessoal do recursos humanos tem um salário de Y, e assim sucessivamente, tá certo? Vocês vão colocar nesse material também que vocês vão elaborar aspectos da remuneração a ser pesquisados, né? Vocês vão colocar lá as práticas de recursos humanos. O que são práticas de recursos humanos? Ou seja, qual é a prática dos recursos humanos que vocês estabelecem? Às vezes, uma das práticas é: eu tenho um salário baixo, mas eu tenho uma remuneração alta, porque a remuneração engloba lá a questão de remuneração variável, como participação de lucros e resultados, como vale alimentação, bolsas de estudos, medicina e coisas do tipo, tá certo? Então, são as práticas da empresa. A empresa paga o piso da categoria, mas a remuneração é alta porque ela tem X, Y, Z de vantagem. A empresa pratica um salário baixo, só que ao mesmo tempo ela tem uma carga horária de hora extra que ela faz muitas horas extras. As pessoas fazem muitas horas extras na empresa, então a remuneração sobe. Então, essa é a política, essa é a prática de recursos humanos que já vem da empresa, já vem do incerne da empresa, né, do perfil da empresa. E depois vocês vão verificar lá na fase 4 a administração de cargos e salários. Como que é feita essa administração de cargos e salários? Como que vocês estão remunerando as pessoas? Como que a empresa que vocês trabalham está remunerando as pessoas? Se é condizente ou não? E também se na questão de cargos, se tem um programa, um projeto, um plano de carreira, né? Que tipo de estratégia a empresa estabelece, a empresa trabalha lá na administração de cargos e salários, tá certo? Então vocês vão fazer uma elaboração uma elaboração na questão interna da empresa. Perceba que é uma questão interna, são só informações internas que vocês devem demorar aí no máximo, hoje com a tecnologia, 2 ou 3 horas para fazer, né? Se tiver tudo catalogado, tudo certinho. Então vocês vão fazer um banco de dados, aí vocês vão colocar como se fosse um caderno de anotações das informações empresariais da sua empresa, da empresa que vocês trabalham, porque essas informações vão ser confrontadas com as informações que vocês vão buscar lá fora a nível macroambiental, tá certo? Depois aí da elaboração do caderno, desse nosso caderno de dados, vocês vão coletar esses dados, né? Por quê? Porque eu já verifiquei qual tipo de estratégia, qual tipo de pesquisa eu vou fazer, e agora eu tenho que realmente fazer a coleta de informações, né? Então eu tenho que coletar informações junto às empresas que confirmem a participação nessa pesquisa de vocês, através de visitas nas empresas, através da política de responder mala diretas, responder e-mails ou demais meios necessários para a coleta de dados. Professor, mas as empresas vão me dar a pesquisa mesmo sendo a minha concorrente? Mesmo sendo sua concorrente, né? As empresas, é o que eu falei, elas são concorrentes, mas elas não são inimigas. Por quê? Porque a gente verifica a fusão de muitas empresas, às vezes a incorporação, né? Às vezes a incorporação de empresa, aí vale um atento. O que é fusão das empresas? Fusão das empresas é quando eu tenho a empresa A, tenho a empresa B, e elas se juntam, formando como se fosse um grupo, né? Elas vão fazer um grupo, elas vão trabalhar junto. Uma começa a trabalhar paralelo com a outra, com administrações distintas, autônomas, tá? Uma não toma decisão porque a outra pediu, mas assim, elas se conversam, né? Então vamos colocar aí, eu tenho empresa A, B e C, então eu tenho 3 empresas que têm uma fusão. Essas empresas, elas se fundem para analisar e verificar como é o mercado. Aí essa empresa A, ela vai falar assim, ó, a minha política salarial, o meu salário para um técnico de TI é X. Essa outra vai falar, o meu é Y, o meu é Z. E aí o que a gente vai fazer? Como a gente a gente está na formação de um grupo, né? A gente está fazendo uma fusão, a gente faz um salário base aqui para os técnicos de TI. Tá? E a gente estabelece, nós 3 estabelecemos, mas lembre-se,
em uma fusão, as empresas possuem administração independente, diferente da incorporação, tá? Que a gente verifica muito na questão administrativa. Aí a empresa X foi incorporada pela empresa Y. O que significa incorporado? Significa isso aqui, ó, tem a empresa Y que incorporou a empresa X, ou seja, a empresa Y, vou colocar entre aspas, mas é como se ela tivesse engolido, como se ela tivesse comprado a empresa X. E aí a administração da empresa X passa a ser da empresa Y. Tá? Então ela foi incorporada, tá certo? Junção, incorporação. Fusão, incorporação. É isso que vocês têm que analisar. Quando eu verifico isso, quando eu verifico se independente se é fusão ou incorporação, eu começo a comparar os cargos, comparar a política de ambas as empresas e eu começo a verificar se eu estou muito fora do mercado ou se eu estou muito acima do mercado ou se eu estou na linha médica do mercado, né? Isso tudo através da coleta de dados, tá certo? Depois dessa nossa coleta de dados, eu começo a analisar as informações, né? Eu começo a verificar o que é dado, o que é informação. Dado é aquilo capaz de me trazer informação. Quando ele não me traz informação, ele é só um dado que vai ser descartado, mas quando ele pode ser transformado em informação, ele vai ser utilizado e vai voltar lá, vai ir, na verdade, não voltar, mas vai ir para o nosso caderno de anotações lá, tá certo? Ele vai voltar, ele vai para lá através de informações. Eu tenho que analisar as informações e tabular a pesquisa. Eu vou pegar todas aquelas informações e colocar em softwares estatísticos para fazer a tabulação dessa pesquisa. Então, imaginem que uma das perguntas da pesquisa que foi feito para as empresas são do tipo, você está coerente com o mercado, o salário do seu funcionário da categoria X ou do segmento, né, do setor X, ele está condizente com o mercado? Ah, sim. A primeira empresa falou que sim, então ele vai lá na caixa do sim. A segunda empresa falou que não, vai para a caixa do não. A terceira empresa falou que sim, vai para a caixa do sim. A quarta empresa falou que sim. Então, ou seja, vai para a caixa do sim. Aí eu tenho nessas caixas dentro do programa e aí o programa vai me dar um resultado nessa tabulação. Vai falar assim, ó, do número de empresas pesquisadas, vamos colocar aí um número hipotético de 100 empresas pesquisadas, 60% atende às necessidades salariais do mercado, ou seja, eu verifico que 40% não atende. Então, eu começo a montar a minha estratégia em cima ou dos 40% ou dos 60% das empresas que atendem o mercado, tá certo? Eu tenho que verificar nessa questão da tabulação, verificar se as perguntas foram respondidas corretamente, se não teve nenhum vício de interpretação ou ou ruído na comunicação, na questão eu pergunto uma coisa, a pessoa responde outra. Como assim, professor? A pessoa pode responder outra se eu perguntei de uma forma direta? Vamos colocar que vocês fizeram uma pergunta direta que não dá margem para interpretação. Mesmo não dando margem para interpretação, essa resposta pode estar viciada. Por quê? Pelo politicamente correto. A pessoa entendeu a sua pergunta, ela sabe do que se trata, só que na hora de responder, ela não responde o que ela faz. Ela responde o que o mercado fala que tem que ser respondido. E aí ela fala assim, não, os meus colaboradores aqui são remunerados e a política salarial da empresa atende às necessidades do mercado. Só que ele sabe que não, ele só falou aquilo porque é politicamente correto falar que atende os seus mercados, porque ele não quer ter uma imagem negativa da empresa, tá certo? Depois, que eu tabulei a informação, né, essa pesquisa, essa tabulação, ela vai receber um tratamento estatístico, né? Para quê? Para tudo que eu trazer de informação, a tudo que eu decodificar, tudo que eu interpretar, vai servir para a elaboração do meu relatório. Esse relatório é o resultado da pesquisa, né? E lembre-se, eu tenho que lá atrás
Pessoal, voltando aqui, tive um problema aqui com o armazenamento. A gente verifica, a gente estava falando anteriormente, a questão da tabulação. Após a tabulação, essa tabulação vai me dar um resultado da pesquisa que vai responder o problema de pesquisa, né? Vamos dizer que o problema foi verificar se a empresa para quem vocês trabalham está pagando, está valorando o trabalho do funcionário, do colaborador, de uma forma coerente, de uma forma correta, de acordo com o mercado. A tabulação, a análise, né, vai trazer se sim ou não. Depois feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer um relatório, né? Esse relatório vai conter lá informações como a pesquisa foi desenvolvida, qual a estratégia da pesquisa, por que se escolheu aquela pesquisa, quais as informações técnicas da pesquisa, né? Os problemas que possivelmente a pesquisa pode ter apresentado ao longo do percurso, por exemplo, para realizar a pesquisa de empresas relacionadas ao nosso setor, se fez um cronograma de 10 dias e passou-se a realizar em 15 dias ou 20 dias porque aconteceu isso ou aquilo. Então todas essas informações elas vão ter que ter no relatório, assim como o resultado dessa pesquisa, né? O resultado, será que o problema da pesquisa foi resolvido? Né? Se foi resolvido, vocês têm aí já uma estratégia para elaborar um planejamento de controle, um planejamento de recrutamento e seleção, um planejamento capaz de fazer migrar para a empresa de vocês novos colaboradores ou mesmo de manter os colaboradores, manter o talento que vocês percebem na própria empresa, né? Os talentos, esses trabalhos que desempenham a atividade das empresas. No material de vocês eu coloquei algumas questões, tá? Que alicerçam qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de plano de pesquisa salarial mercadológica. Primeiro, a verificação se a empresa possui um plano ou não de cargos e salários, se a empresa está coerente no mercado. Depois, qual o sistema utilizado para avaliação de cargos e salários, se existe alguma diferença na questão do operacional, na questão técnico ou na questão mesmo de gestão, né? A empresa possui uma política de aumento salarial, de quanto que é essa política de aumento? Às vezes pode ser que a empresa tenha uma política de aumentar o funcionário a 5%, mas pode ser que no operacional ela aumente a 5%. Mas no técnico administrativo ela aumente a 10, já no gestor ela aumente a 20. Por quê? Porque ela tem 100 funcionários operacionais, ela tem 20 funcionários técnicos administrativos e ela tem apenas 5 ou 10 funcionários de gestão. Então o impacto financeiro para a empresa é maior quando ela aumenta 5% do operacional do que quando ela aumenta, por exemplo, 20 ou 30% da gestão pela quantidade de pessoas que lá trabalham, tá certo? Verificar se a empresa possui ou não uma política de aumento salarial condizente com os percentuais de aumento concedido. É isso que é essa pergunta número 3 e também a pergunta número 4 que apresenta no material, que está no material de vocês, apresenta, tá certo? Coloquei lá também, verificar se quais os grupos de cargos são participantes desse relatório, né, dessa política de remuneração, de salário, de aumento salarial. Será que vocês aumentam o salário de quanto em quanto tempo, né? Será que a empresa possui um programa de remuneração variável com relação a PLR, a bônus? Coloquei lá também questões de quais os grupos de cargos envolvidos no programa de remuneração variável. Será que essa variável, esses grupos que recebem essa remuneração variável são de um determinado setor? Por exemplo, o jurídico recebe, o administrativo não, o operacional recebe, o administrativo, jurídico e gestor não. Então, qual a política que a empresa estabelece, qual a empresa trabalha? Também coloquei lá qual a periodicidade desse pagamento, né, dessa participação de lucros, dessa participação de resultados, desse atingimento de metas. Vamos se dizer que vocês coloquem uma bonificação para caso a empresa que tinha uma meta estipulada em 6 meses, atinja essa meta de produção em 2 meses, em 3 meses, né? Quando que isso vai ser depositado
na, na folha salarial do colaborador, né? Ou será que isso vai ser diluído no salário? Então vocês vão falar sobre isso, vocês têm que analisar isso, né? Qual o potencial target da empresa, ou seja, a gente entende que target é aquele alvo, né? Aquele público-alvo da empresa. Será que o cargo que eu estou buscando as informações lá fora, lá no macroambiente, será que esse cargo é um cargo operacional? Será que é um cargo de gerência? Será que é um cargo de gestão? Será que é um cargo de recursos humanos? Né? Qual que é o diferencial desse cargo, o diferencial que a empresa pode pagar para esse cargo, o diferencial de salário? Eu também coloquei para vocês verificarem a empresa, se a empresa oferece um plano de saúde para o funcionário, se esse plano de saúde se estende para a família do funcionário ou não, né? Se é algum diferencial conforme o nível do cargo, por exemplo, um plano operacional, um plano de saúde para o nosso departamento operacional corresponde abrange questões cirúrgicas. Já para os nossos gestores, não, porque os gestores já ganham mais, então por isso eles não precisam de um plano de saúde que dê suporte cirúrgico para ele ou para a família, mas sim os colaboradores são mais necessitários desse tipo de serviço, desse tipo de problema, desse tipo de plano, tá certo? Verificar também se a empresa oferece um plano de assistência odontológica, se oferece para qual setor que a empresa oferece, tá? Qual é o valor médio, né? A média que esse funcionário desempenha para a empresa, quanto custa para a empresa manter esse funcionário com esse plano odontológico, com esse plano de saúde, né? Se a empresa possui algum programa de auxílio alimentação, não só para o funcionário, mas para a família do funcionário, como a questão de cesta básicas ou algum vale a mais que é depositado diretamente na conta do seu funcionário, né, a título que ele possa levar esse valor para a família dele, né, para outras pessoas direcionadas por ele fazer algumas compras e tipo de coisa, e também o valor deduzido do funcionário, ou seja, eu invisto no funcionário, dou a ele um plano de saúde, um plano odontológico, um vale alimentação, um vale refeição de X, né? E eu deduzo do desconto do salário dele uma porcentagem de 2%, 5%, 10%, coisas do tipo, tá certo? Então tudo isso vocês vão colocando para analisar no planejamento, vocês têm que colocar para analisar, para verificar se a empresa de vocês está pagando, está dentro do mercado ou não, está remunerando os funcionários, os colaboradores de uma forma coerente. Porque sempre falo para vocês, é muito difícil você selecionar a pessoa certa, você só consegue selecionar a pessoa certa se você definir a atividade certa, se você selecionar na CBO de uma forma correta e você também começar a pagar esse funcionário, a valorar o trabalho desse funcionário. É muito difícil a gente valorar o trabalho dos outros e esse tipo de dificuldade é uma dificuldade que vocês pegaram para si quando vocês resolveram trabalhar nessa questão de administração com gestão de pessoas, tá certo? Nas questões aí que eu passei para vocês, salvo engano aí no material de vocês, salvo engano, deve ter umas 16 questões. A gente vai respondendo as 16 questões e a gente começa a elaborar um plano de pesquisa e salários, tá certo? Na questão macroambiental. A gente fica por aqui para não deixar esse vídeo muito cansativo para vocês. Um grande beijo no coração de vocês. Espero que vocês se cuidem, que vocês estejam se cuidando. Muita saúde e paz para vocês aí, tá bom? Outras demais coisas que vão surgindo, alguns artigos, a gente comenta na aula ao vivo. Um grande beijo, gente.